Bom, falar sobre a agenda do presidente Lula para esta quinta-feira, que só tem um compromisso, que é a reunião ministerial agora às 9 da manhã. A expectativa é que o encontro vá até tarde e acontece depois do governo anunciar aquele congelamento de 15 bilhões na verba dos ministérios, e tem ainda o retorno de Fernando Haddad, que estava de férias, ministro da Fazenda, que também vai participar da reunião. Pois é, essa reunião, né, para o governo hoje. Hoje o governo está paradinho, além de só ter esse compromisso na agenda, o presidente Lula também determinou que todos os ministros cancelassem suas agendas para se concentrar nessa reunião ministerial. Diferentemente das anteriores, aliás, essa é a segunda do ano de 2024, mas diferentemente das anteriores, o Lula disse que não quer balanço do que foi feito. Ele quer jogar para frente, quer fazer projeções para o resto do ano, né? Um ano que tem eleições municipais. O foco está em 3 temas, né? Claro que sempre pode surgir alguma coisa extra, etc., mas o foco está em 3 temas. O primeiro deles é a agenda parlamentar. Uma agenda que é muito importante na economia, a gente tem falado aqui na Rádio Eldorado todo dia, e que tem aí uma questão fundamental, que é a reforma tributária. O Congresso dizendo que não dá para aprovar antes das eleições municipais, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, dizendo que dá. Enfim, essa regulamentação é importante. Agora são muitas dezenas de páginas, é uma complexidade enorme, e o governo está excessivamente otimista em achar que vai aprovar antes. Mas, além disso, tem várias outras questões que estão no Congresso Nacional. Portanto, o Fernando Haddad, que, né, como vocês disseram, acaba de voltar de férias, será uma figura novamente central na reunião. O segundo tema é eleições, porque o Lula, a gente lembra que foi multado por fazer campanha antecipada para Guilherme Boulos em São Paulo, e ele agora vai determinar regras escritinhas, limites, para que os ministros não sejam acusados também de erros e crimes durante as eleições, né? Inclusive com campanha antecipada. E também o Lula não quer passar a impressão de que o governo está financiando as campanhas, né, os ministros indo para as campanhas com dinheiro público do governo federal. E a terceira questão é a nova obsessão do presidente Lula: inteligência artificial. O Lula ficou chocado quando viu uma imagem artificial, fake news, mentirosa, de um abraço assim, sabe? Um abraço mais do que caloroso, um abraço de irmãos de sempre para sempre entre o Celso Amorim e o Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. Foi uma imagem montada via a inteligência artificial. Então isso mostra como a inteligência artificial, que pode vir para o bem, também pode ser para o mal, usada maciçamente para o mal, na humanidade. Então, aqui na campanha municipal é perigosíssimo, né? A inteligência artificial pode criar personagens irreais, como se fossem reais, podem usar imagens e até a voz de candidatos para falar mentiras que os candidatos jamais falaram. É preocupante, e o Lula vai conversar muito sobre isso depois que o governo lançou um programa sobre inteligência artificial, um programa que tem quase 2 bilhões de financiamento, só que ninguém sabe até agora de onde vem esse dinheiro. Então vamos ver reunião ministerial, que, como as outras, tem uma parte aberta, que todo mundo pode ouvir, e a outra fechada, que é a lavação de roupa suja interna. Aguardemos então, quem sabe, mais assuntos para amanhã dessa reunião.
Mas, Eliane, vamos falar também de uma decisão de ontem do Tribunal de Contas da União, mudando o próprio entendimento sobre o recebimento de presentes de luxo por presidentes da República. Então, a decisão é que o presidente Lula não vai precisar devolver um relógio Cartier avaliado em R$60 mil que ele ganhou lá no primeiro mandato na França em 2005. Então, prevaleceu a tese de que não tem uma lei disciplinando o assunto, tese que foi defendida e explicada lá pelo ministro Jorge Oliveira. Vamos ouvir o que ele disse. Porque é muito difícil você estabelecer de forma clara e inequívoca o que é ou o que não é personalíssimo, o que não é alto valor, a não ser que você estabeleça um valor. Os Estados Unidos estabeleceu um valor, $480, o presidente pode ficar, mais de $480, quer ficar, indeniza o valor de mercado do bem, o valor atribuído ao bem. É uma opção. Agora, essa opção aqui será do Tribunal de Contas, ou é um papel que cabe ao Legislativo decidir? Ou que o presidente pode, por decreto, se impor essa autocontenção, que não fez o atual presidente, nem o presidente anterior e nem os seus antecessores. Aí está a posição do ministro Jorge Oliveira, que foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro. E quem pode sair ganhando mais com isso, Eliane? Pois é, que história, hein, gente? Que confusão que eles fizeram, uma coisa assim meio kafkiana, né? Porque eles usaram um relógio de 2005, olha só, tem quase 20 anos que o Lula ganhou em Paris, né, não para favorecer ou prejudicar o Lula. O que menos interessa nessa história é o relógio. Eles usaram esse relógio de R$60 mil, de 20 anos atrás, para favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso fica óbvio. A posição, o parecer do relator, que é o Antônio Anastasia, que foi senador e governador de Minas, né, foi uma decisão bastante razoável, mostrando o seguinte, que em 2005 não havia regra nenhuma. 60 mil podia ou não podia? Relógio podia ou não podia? Né? E isso é que é um marco, porque o Bolsonaro, por exemplo, queria botar a mão e tentou vender joias no exterior, né, depois da regra. A regra foi criada em 2016, portanto já havia regra quando o Bolsonaro tentou, inclusive mandou um Boeing da FAB para São Paulo para tentar botar a mão naqueles estojos milionários. Então tem uma diferença de escala enorme. Primeira questão temporal, né? O relógio do Lula foi antes da regra. Toda aquela confusão do Bolsonaro foi após a regra, né? Então a regra já era clara. A outra questão é a dimensão financeira disso tudo, porque é um relógio de R$60 mil, né? Eu não estou querendo defender, porque qualquer coisa que um presidente ganhe na condição de presidente, obviamente não é dele, é da presidência, portanto é da União. Mas há uma diferença clara entre um relógio de R$60 mil e aqueles estojos com aqueles colares de diamante, relógios cravejados de brilhantes, abotoaduras, pulseiras, enfim, que valiam pelo menos R$6 milhões e que, aliás, foram um furo de reportagem, belíssimo furo de reportagem do nosso Estadão. Né? Então há uma diferença de escala financeira, de temporal, etc. Mas o fato é o seguinte, se a decisão do Anastasia era de que o Lula não precisava devolver porque não tinha regra, né? A decisão do Oliveira, né, que como Heisen nos disse, nos lembrou, foi indicado para o cargo pelo ex-presidente Bolsonaro e foi ministro do Bolsonaro, essa decisão do Oliveira é obviamente, claramente, estridentemente, não para favorecer o Lula e deixar o Lula com o relógio, mas para favorecer o Jair Bolsonaro e fazer uma ligação esdrúxula e aparentemente de má fé entre um caso e outro. Ou seja, no frigir dos ovos, a decisão
pode parecer que favorece o Lula, porque não precisa devolver o relógio, mas no fundo pode favorecer do ponto de vista político, de propaganda e até jurídico o Bolsonaro. Agora, a AGU, Advocacia Geral da União, né, vai entrar com recurso, né? Olha só que coisa maluca, a AGU do Lula vai entrar no TCU para dizer que não gostou da decisão, quer mudar a decisão do TCU, que aparentemente favorece o Lula. Então, eu seria capaz de apostar que o Lula, de moto próprio, vai devolver o tal relógio que ele já usa há 20 anos, só para não favorecer diretamente o Bolsonaro. Ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui foi uma jogada bolsonarista. E pelo jeito bem sucedida, né? Porque mesmo que o presidente devolva esse relógio, abre esse precedente que você explicou tão bem aqui pra gente, né, Eliane? Pois é. Decisão joia, né? Joia para o Bolsonaro, que é ele. chegadinho, porque além de mandar o Boeing lá em São Paulo, aí em São Paulo para buscar joias que não eram deles, também envolveu até militares da ativa do Exército Brasileiro para vender criminosamente, indevidamente, essas joias no exterior, né? E depois teve que acionar mundos e fundos para recomprar joias. Ou seja, já tem decisão, já tem o inquérito da Polícia Federal, já tem aí, tá todo mundo indiciado, né? A tentativa é reverter um caso que é tão evidente para todo mundo, né? Mas política tem dessas coisas e o jeitinho jurídico muitas vezes ajuda, né? A gente fala um pouco agora sobre essa questão envolvendo as emendas PIX do governo Lula, porque há um jogo ali que está sendo jogado e observado com uma certa inquietação pelo Congresso, né? Pressionado por algumas ações ali do Supremo que pedem a transparência no pagamento de emendas parlamentares. Congresso que está aí já de olho em algumas alternativas para manter o controle sobre boa parte do orçamento, porque hoje tem duas modalidades que são questionadas e podem ser limitadas ou banidas, que são as emendas PIX, né, nessas que os congressistas destinam uma verba diretamente ao Caixa de Municípios e Estados, e as emendas de comissão elaboradas por grupos temáticos na Câmara e no Senado. Aí ontem a gente teve a Procuradoria-Geral da República apresentando uma ação para suspender a execução das emendas PIX. Como é que o Congresso está observando essa movimentação em relação até uma possível tabelinha ali, né, entre PGR, Flávio Dino e governo? E também o que eles têm na mão para oferecer de chantagem ali, né? Se puxa de um lado, puxa de outro. A primeira observação nessa história toda é que, vejam bem, semana passada o ex-ministro da Justiça e agora ministro do Supremo Flávio Dino tomou várias decisões em relação à emenda PIX. Por exemplo, né, mandou fazer um pente fino sobre as emendas PIX que foram para ONGs, né, e entidades do terceiro setor. Ele também proibiu que as emendas fossem enviadas por um parlamentar de um estado para outro estado fora da base eleitoral dele. E, claro, a transparência, que é o fundamental, né? A gente não pode nunca imaginar que uma emenda que é pública, né, ser com dinheiro público, em tese pelo interesse público, seja toda escondida e não informe ao distinto público que está pagando, né, quem que fez a emenda, para onde foi essa emenda, qual é o projeto dessa emenda e o que aconteceu com o dinheiro no final. Cadê? A praça foi feita, o balancinho da criança está lá de pé ou o dinheiro simplesmente evaporou. Então, isso foi na semana passada. E agora, uma semana depois, aspas, por coincidência, aspas, o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, intima o Supremo, do ponto de vista formal, está errado, mas enfim, todo mundo em bom português entende o que eu estou falando, mas chama o Supremo Tribunal Federal
para simplesmente extinguir as emendas PIX pela óbvia inconstitucionalidade. Como o Paulo Gonet é da turminha lá do Supremo, porque você tem o Paulo Gonet, que foi indicado, vejam bem, tanto o Gonet quanto o Flávio Dino foram apadrinhados, indicados, defendidos para os seus cargos pelos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Então eles fazem ali um trio no Supremo, mais o PGR, o Gonet, e eles jogam juntos, né? Eles têm o mesmo jogo e o jogo agora é contra as emendas PIX. Mas o Congresso, que ainda não voltou a todo vapor, né, depois do recesso, já começa a mandar recados via imprensa de que a coisa não vai ficar assim. A primeira coisa ostensiva é que não tem como mostrar. A emenda não tem um patrocinador. Portanto, eles não sabem quem foi o autor e não conseguem responder. Quem, para quem, quanto, quando, enfim, e qual é o projeto. Sim. Então, eles dizem isso oficialmente, enquanto no bastidor dizem que vão retaliar. Retaliar contra quem? Não pode retaliar contra o Supremo, porque já tem uma guerra contra o Supremo, nem contra a PGR, vão retaliar contra o governo. Guerra à frente. Muito bem. E para fechar, Helene, o que dizer de mais uma encrenca aí do governo Lula com uma ditadura, agora do Daniel Ortega, lá na Nicarágua, que decidiu expulsar do país o embaixador brasileiro, o Breno de Souza Dias da Costa. Pois você vê, né? O Lula fez alianças equivocadas, né? Nicarágua, do Daniel Ortega, Venezuela, do Nicolás Maduro, além de Cuba, que está quietinha, né? Mas além de China, além de Rússia, etc. Mas a coisa está desandando, porque os ditadores latino-americanos, além de serem ditadores, eles são muito toscos, né? O Lula e o PT têm uma ligação histórica com a Revolução Sandinista na Nicarágua, de 40 anos atrás, mas a coisa começou a desandar no ano passado, quando o Papa pediu ao Lula, e não foi uma coisa diplomática via canais diplomáticos, foi uma coisa direta. O Papa pediu diretamente ao presidente Lula para intervir no caso da Nicarágua para soltar um bispo preso pelo regime sangrento do Daniel Ortega por ser de oposição, né, por defender os desvalidos e perseguidos e torturados. E aí o Lula ligou 3 vezes para o Ortega e o Ortega simplesmente não atendeu o telefone. Tipo assim, bateu com a porta na cara do Lula. Aí o Lula reuniu a equipe lá, a cúpula da diplomacia, e disse, olha, não tem mais papo. Pelo que me disseram, foi literalmente o que ele disse, entre aspas, não tem mais papo. Isso significa que os embaixadores não são mais recebidos, não tem mais contato com as chancelarias e, portanto, o Breno de Souza, que é o nosso embaixador em Manágua, não compareceu à comemoração de 40 anos da Revolução Sandinista, né? E aí, em retaliação, né, como vingança, o Ortega mandou dizer pela imprensa agora que o embaixador será expulso do Brasil. Né? Essa expulsão está prevista há 3 semanas, que já está sendo precificada dentro do governo brasileiro, e agora o governo entende como um recado do Ortega via imprensa nicaragüense, ou seja, em vez dele comunicar oficialmente, ele mandou o recado pela imprensa. Então, expulsão do embaixador lá é também expulsão da embaixadora da Nicarágua, que acaba de chegar em Brasília, nem teve ainda o reconhecimento oficial do Brasil, mas isso, na prática, caracteriza rompimento. Os 2 países sem embaixadas e embaixadores um no outro. Isso, do ponto de vista interno, tem até um lado positivo para o Lula,
que é o seguinte: ele é aliado desses regimes que se dizem de esquerda e tal, mas tem um limite, né? Quando chega nesse ponto, o Itamaraty ontem estava dizendo, né? O Lula confirma que é um democrata. Ele pode ter lá os equívocos dele na diplomacia, nessa relação aí ideológica, mas quando bate assim, eu diria que bate também um pouquinho na autoestima do Lula, né? No orgulho próprio. Não atendeu o telefone dele, foi demais para o Lula. Ou seja, crise com Venezuela, crise com Nicarágua.